Olá, tudo bem? Vamos continuar hoje com o nosso tema, quem Ele é. O bloco anterior terminamos analisando o versículo onde mostra que Jesus não aceita a opinião dos discípulos de mandar a multidão embora para comprarem comida. Ao contrário do que foi proposto, Jesus diz aos discípulos para eles darem de comer à multidão. No versículo escrito por João, Jesus faz uma pergunta para Felipe. Pergunta assim: Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Veja o Senhor aqui como alguém que nos estimula a pensar, a buscar soluções. Ele não quer que deixemos o momento passar desapercebido. Ele quer nos ver agindo, trabalhando, buscando soluções. Ele estava dando naquele momento oportunidade para seu discípulo, oportunidade para ele pensar e analisar. Tipo assim, Felipe, preste atenção, analise a situação, não responda por responder. O que você está vendo, Felipe, são pessoas necessitadas, não só do pão físico, mas também do pão espiritual. Olha para essas pessoas, Felipe, com carinho e busque fazer o seu melhor. E não se esqueça, Felipe, eu estou aqui. Pode recorrer a mim. E então Felipe responde: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Parece que Felipe não analisou a situação, não olhou com os olhos da fé. Portanto, perdeu a oportunidade. Ele usou apenas a lógica, a razão. Não lembrou de quem estava com ele, quem estava ao seu lado. Não lembrou das coisas passadas. Não lembrou do poder de Jesus. Não lembrou dos seus milagres. Felipe apenas usou a razão e se expressou pelo seu entendimento, sem nenhuma fé. Talvez Felipe agiu dessa forma porque estava cansado e também com fome. Não sabemos realmente o que estava na mente de Felipe, se ele era muito tímido, se tinha medo de expor suas ideias, mas o fato é, nada pode ofuscar a nossa mente. Nada pode nos fazer esquecer que temos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e que esse Deus, ele está ao nosso lado. Como estamos agindo diante das situações que nos exigem atenção, nos exigem um olhar com olhos de misericórdia, compaixão, que nos exige conhecer que sozinhos nada podemos e que precisamos olhar para Cristo e chamá-lo para nos orientar. Como estamos? Estamos passando por alguma situação desapercebido, assim como Felipe? Aquele momento era presenciado também por outro discípulo, e parece que esse outro discípulo estava atento a tudo o que estava acontecendo. André, irmão de Simão Pedro. E então André disse para o Senhor: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aparentemente para André parecia uma solução. Mas logo após a aparente solução, André mesmo não vê solução. Não consegue enxergar além de 5 pães e 2 peixes. Reage logo a seguir de forma pessimista, dizendo: mas o que é isso para tantos? André pensou assim, deve ser, o que significa 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Nas mãos do menino não significava muita coisa, mas nas mãos do Senhor significava milagre, multiplicação, bênção. Aqui temos uma grande lição. Tudo que colocarmos diante do Senhor e em suas mãos significa milagre, significa bênção, abundância, esperança. E então Jesus entra em ação novamente, se coloca perto do menino que está com 5 pães e 2 peixes e ordena que todos se sentam sobre a relva, em grupos de 100 e grupos de 50. E então
toma os 5 pães e os 2 peixes, levanta os olhos para o céu, abençoa e acontece o milagre, a multiplicação dos pães e peixes. E a Bíblia nos diz que comeram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos, cheios de pães e peixes. Vamos agora analisar o que nós já falamos, o que nós ouvimos. Quem é Jesus? Jesus é alguém que nos ama, é alguém que nos dá oportunidade para sermos melhores a cada dia, que nos faz pensar e que nos aguarda, que nos espera. Penso que o tempo todo Jesus está nos empurrando, nos animando e nos dizendo assim: lembra do que já fiz por você? Lembra daquele momento difícil que você passou e me buscou e eu te acolhi? E juntos passamos pela tormenta e você hoje está aqui para testemunhar? Você lembra disso? Então, eu ainda estou aqui. Lembra das noites em claro, dos dias em que chorou? Então, eu estava com você, passamos juntos. E por isso você não pode desanimar diante das situações. Eu estou aqui. Jesus está dizendo isso para você. Eu estou aqui, pronto para te amparar, te ouvir sempre. É só me buscar, conversar comigo. E ele diz mais assim: se lembra também das alegrias, das vitórias, conquistas? Então, não se esqueça, eu também estava lá. Fui eu que te abençoei com aqueles momentos. Assim é o Senhor, sempre perto, sempre junto, nos animando. Quem é Jesus? Jesus não é um homem apressado. Ele podia já de início resolver aquela situação, mas não. Ele aguarda, ele quer ver como vamos agir, está sempre nos dando chance, nos favorecendo com momentos para que cresçamos. Isso que ele fez com Felipe. E então, Felipe, o que faremos agora? Como estamos agindo diante das situações? Apressadamente, sem pensar, sem analisar, sem orar? Como estamos agindo? Hoje Jesus está te perguntando: e então, diante dessa situação, o que faremos? Quem é Jesus? Jesus é humilde, aguardou antes de agir, esperou o momento certo. Como estamos agindo em casa com nossos filhos? Como estamos agindo como líderes, como amigos, como educadores? Estamos dando chance aos nossos filhos para que eles analisem cada situação e busquem a melhor solução, nos colocando juntos deles como Jesus, sempre perto para auxiliá-los caso eles vacilem, caso eles precisem? Ou estamos fazendo tudo, resolvendo tudo para eles? Estamos apressados demais, com a frase pronta: não tenho tempo para ensinar. Como estamos como líderes, educadores, amigos? Estamos sendo humildes como Jesus, esperando o momento certo para ensinar, torcendo para que o outro aprenda, ou estamos mostrando que sabemos tudo, não permitindo dessa forma o crescimento do outro? Como estamos agindo? Quem é Jesus? Jesus também é uma pessoa organizada. Faz as coisas com ordem e decência. Mandou que todos se sentassem na relva em grupos de 100 e 50. Imagine, coordenar aquelas 5.000 pessoas. Jesus é um homem que planeja, que projeta. Com certeza, quando ele olhou aquelas pessoas, ele já estava analisando como faria para alimentá-las, como iria organizar aquela multidão. Como você está organizando as situações que envolvem pessoas? Fico pensando, como será que foi aquele momento, de separar em grupos? Como eles fizeram? Foi separado por idade, por família, grupo de homens, grupo de mulheres e crianças? Como será que foi? Como eu e você faríamos essa separação? O melhor de tudo que vejo é que esse momento foi mais uma oportunidade de relacionamento.
Os discípulos tiveram que organizar esses grupos. Havia ali, com certeza, todo tipo de pessoas. As ansiosas, as tranquilas, as resmungonas, as apressadas, as parceiras, sim, aquelas que têm atitudes, que sempre se propõem a ajudar. Então, deve ter sido um momento interessante. No grupo que eu participo, como me comporto? Me comporto, como você se comporta e como estão me vendo, como estão vendo você. De um lado, um grupo de 12 discípulos e de outro lado, um grupo de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, cansadas e com fomes, mas que já ouviram sobre o reino de Deus, já tiveram alimento espiritual. Consegue imaginar esse momento? Eu imagino um momento agradável, uma oportunidade de relacionamento, de proximidade. Jesus, eu imagino que deve ser que ficou sentado assim num lugar rodeado de crianças. E enquanto isso, acontecia a organização dos grupos. Oi, tudo bem? Vocês são da mesma família? Vamos então todos aqui fazer um grupo. Oi, e vocês? Moram perto um do outro? Então sentam aqui todos juntos. Olá, jovens, vamos fazer um grupo de 100, vocês são um grupo grande. Oi, você também está por aqui? Que bom, faz tempo que não te vejo. Olá, a senhora também por aqui? A última vez que a vi não estava bem, que bom vê-la com saúde. Oi, tia, oi, tio, vamos também, vocês também estão por aqui? Que bom que vieram, sentam aqui. E assim foram organizando os grupos, né? De 100 e de 50. E Jesus olhando aquele momento, exatamente isso que ele queria que acontecesse: relacionamento, envolvimento. Às vezes olhamos a pequena multidão que nos rodeia, mas não nos envolvemos com ela. Não nos relacionamos verdadeiramente. Apenas olhamos, apenas convivemos. Estamos em casa com nosso pequeno grupo e não sabemos suas verdadeiras necessidades, suas aflições. Estamos com a igreja e não nos envolvemos, apenas convivemos. Somos professoras e professores de escola dominical e muitas vezes não sabemos as lutas que nossos ouvintes estão tendo. Por quê? Porque não nos envolvemos. Apenas falamos e falamos, mas não ouvimos. Estamos perdendo a oportunidade de fazermos a diferença na vida das pessoas. Estamos perdendo a oportunidade de nos envolver. E por isso, estamos perdendo a oportunidade de dar sabor à vida de alguém. O melhor de tudo é relacionar-se, com o desejo de ajudar, orientar, de se alegrar com o outro. E continuando a leitura do versículo, veja o resultado. Todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos. Onde a palavra de Deus é anunciada, é isso que acontece. A bênção. Onde o Senhor está, a fartura, a abundância, a alegria. Isso é o reino de Deus. É a presença dele, é o nosso coração quando entregamos por completo a ele. É onde ele toma as decisões, onde ele organiza, onde ele define a divisão dos grupos para sentar na relva, para sentar ao nosso lado no ônibus, para ler um texto, a hora certa de falar, o que falar, onde ir no final de semana com a família, onde ele define os valores, o que é certo, o que é errado, onde ele estabelece padrões. Bênção é fazer parte do reino de Deus. Nesse pequeno estudo, conhecemos um pouquinho apenas de como o Senhor é, suas atitudes, suas decisões e o que é estar na presença dele. Ele falou do reino de Deus e praticou o reino de Deus. Que possamos cada vez mais buscar o reino de Deus e a sua justiça e compartilhar com o nosso próximo. Ficamos por aqui, terminamos essa última parte desse estudo e vamos aguardar o que o Senhor está preparando para nós. Até um próximo momento. Tchau!